Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos os ouvintes, espectadores. Cássia que tá linda com o presente que ela ganhou da ouvinte. Você viu? Ah, da nossa ouvinte Irani de Araraquara. Adorei. Boa tarde, Vera. Boa tarde. Ser verde, né? Acho que precisava Pois ser é. verde. Ela sabe que eu gosto de verde. Já sou minoria aqui nesse estúdio. Deixa eu gostar de verde. Vocês vão ver Gostar de amanhã. verde eu também gosto. Não, mas tá bonita de verde. A gente não gosta do Palmeiras, né, Sardenberg? Gostamos até, mas Eu ia não dizer, gostamos. amanhã a gente conversa, mas amanhã é o jogo, né? Então quinta-feira É. a gente conversa. Tá certo. Bom, Vera, e essa história, hein, do presidente da Petrobras? Você viu que o general saiu atirando, né? Eu vi, o general saiu atirando. Ontem a gente entrevistou lá no Roda Viva o Roberto Castelo Branco, que também estava atirando. Parecia um déjà vu, Sardenberg. A gente tinha marcado a entrevista, não podíamos imaginar que o presidente demitiria o segundo presidente da Petrobras no mesmo dia da entrevista. E a conversa foi ali toda em torno desse método muito esquisito de governar o país do Jair Bolsonaro. E aí surgiu uma pergunta lá, e depois eu fui testar essa pergunta com outras fontes. Seria a decisão de demitir o general Silvio Luna no mesmo dia da demissão do ministro da Educação, Milton Ribeiro, uma cortina de fumaça do presidente para tentar tirar da pauta o escândalo dos pastores? E muita gente entendeu que sim. O próprio Roberto Castelo Branco foi um dos que disseram que fazia sentido, porque o escândalo dos pastores é algo que atinge o presidente numa coisa que todo mundo consegue compreender: corrupção com o dinheiro da educação desviado para igrejas. Enquanto nesse caso da Petrobras, embora esteja demitindo um general, o presidente está sendo populista, né? Está dizendo que está agindo em prol da redução do preço dos combustíveis, da redução do preço do diesel, da gasolina e etc. Então, essa é uma tese que está muito difundida aí entre a oposição e entre até aliados do presidente, que dentro desse caos no qual o presidente opera, demitir o general Silvio Luna no mesmo dia da saída do Milton Ribeiro seria uma forma de tirar o foco do escândalo do MEC. E você acha que é? A gente tem uma certa dificuldade em ver lógica nesse tipo de decisão, né, Sardenberg? Porque em nenhum país com o mínimo de racionalidade administrativa e política, você fazer duas demissões dessa magnitude num só dia pode ser algo planejado, né? Porque você passa uma sensação para os investidores, para a sociedade lá no exterior, de uma bagunça total, bagunça em duas áreas muito importantes, na maior companhia do país e no ministério que tem um dos maiores orçamentos da esplanada e a missão de cuidar da educação, que é, portanto, a coisa mais importante para pensar no futuro do país, das próximas gerações. Mas Bolsonaro opera no caos, ele gosta de operar dentro desse caos. E, para ele, esse escândalo do MEC é o que pode haver de pior. É um escândalo muito ruim, porque atinge evangélicos, porque atinge aquela ideia que ele gosta de dizer que não existe corrupção no seu governo, embora já tenha sido desmentido por sucessivos escândalos. E é um caso que não está nem perto de ser concluído com a saída do ministro Milton Ribeiro. As investigações vão continuar. Nada indica que o Milton Ribeiro engendrou aquele esquema sozinho. Ele próprio, no áudio, diz que estava atendendo a um pedido do presidente Jair Bolsonaro. Então, o inquérito da Polícia Federal pode avançar naquele problema das contrapartidas, que é o principal, né, indício de que há corrupção na destinação dessas verbas. Você exigiu uma contrapartida para liberar recursos. Então, é um caso que pode causar muito estrago eleitoral para o presidente. Enquanto a coisa da Petrobras é uma esperança, ao meu ver, vã, que ele tem de que, trocando sucessivamente os presidentes, ele vai poder controlar o preço dos combustíveis e interferir na empresa. O general Silvio Luna saiu dizendo que isso é impossível. E o Adriano Pires é alguém que tem, historicamente,
uma opinião contra essas ideias intervencionistas. Como que ele conseguiu se cacifar como o novo presidente? Porque ele passou a defender a ideia de um fundo de equalização. Então, com esse fundo de equalização, seria possível, na cabeça do Bolsonaro, reduzir paulatinamente o preço dos combustíveis. Mas quem entende do mercado acha que não será uma tarefa assim tão simples e que ele, Adriano Pires, terá dificuldade de fazer o que o Bolsonaro espera que ele faça. Porque a ideia do fundo de estabilização não é algo que possa ser providenciado. O fundo não pode ser providenciado pela Petrobras. É outro departamento do governo. Provavelmente tem que passar pelo Congresso. Então, o que ele está dizendo, né, é que se o preço, digamos, a gasolina tem que subir. Então, em vez a Petrobras cobra 7, mas ela recebe 50 centavos do governo e cobra só 6,50. Mas vai ter que ir o fundo. Agora, o fundo não depende da Petrobras, depende do governo, do Ministério da Economia, do Congresso e tal. O Congresso já discute medidas semelhantes, seria só uma questão de adequar a essa ideia que o novo presidente da Petrobras tem feito e conseguir os votos. Mas dentro do governo não é consensual essa ideia, e nem dentro da própria empresa. O Adriano Pires vai ter que chegar e, sei lá, de alguma maneira convencer o resto da diretoria e o conselho da Petrobras de que esse seria um caminho virtuoso, quando a gente sabe que não necessariamente nem esse fundo aí conseguiria fazer com que os preços baixassem. O mecanismo não é tão simples assim. Então, pode ser que Bolsonaro esteja trocando 6 por meia dúzia, como fez há um ano, como fez em fevereiro do ano passado. Ele achava que colocando um general lá, ele teria o total controle da empresa, e agora a saída do general Silvio Luna mostra que não é dessa maneira. É uma empresa que tem regras muito específicas, ela é listada na Bolsa, é listada na Bolsa dos Estados Unidos, ela tem muito tipo de controle para que fique aí à mercê dos caprichos do presidente da República. Então, não vai ser tão simples, mas é dentro dessa lógica bolsonarista de que ele tem a caneta, ele faz, ele acontece. E tem mais uma coisa que eu vou falar dos meus 51 anos de jornalismo, boa parte deles da economia. Sabe o que acontece quando o governo fica assim, cria um subsídio, ele fica de pagar uma parte do preço para a Petrobras, né? E no caso para as empresas privadas também. Chega na hora, porque tem que fazer o cheque, né? Mandar o dinheiro lá para a Petrobras. Chega na hora, o pessoal fala, a Petrobras não precisa. E atrasa, aí cria a famosa, volta para aquela famosa conta petróleo, né? Que o governo fica devendo dinheiro para a Petrobras e não paga. Isso ocorre direto, já aconteceu outras vezes e tal. E mesmo esses fundos, né, Sardenberg, também acontece muito de você criar o fundo e ele nunca ser usado para o propósito para o qual ele foi criado, né? O fundo do pré-sal, que nunca teve o dinheiro revertido para a educação, e todos os outros fundos aí que acabam tendo a sua finalidade totalmente subvertida. Então, também não é garantia de nada essa ideia de criar fundos. Só essas muletas a que o governo vai recorrendo para tentar fazer heterodoxias na economia, e quase nunca resulta em coisa boa, né? A única sorte do Adriano Pires neste momento é que o dólar está barato, quer dizer, está mais barato, e o petróleo também caiu um pouco, né? Então, por hora ele está, digamos, tranquilo. Chegando num bom momento. Chegou num bom momento, mas vamos ver o próximo momento como é que vai dar, né? Exatamente. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Obrigada a vocês, até amanhã e um ótimo jornal. Até mais, Vera.